Bom dia, pessoal! Agora nós vamos dar início à segunda parte do nosso conteúdo de geometria, que é relacionado a poliedros. Antes de começarmos o assunto poliedros, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, daqui a pouco vocês vão entender, sobre polígonos. Só para relembrar, polígonos vocês viram lá, provavelmente no 9º ano, ou no 8º. Polígonos são figuras planas. Eu não sei se vocês vão se recordar conforme eu for nomeando para vocês. Triângulos, quadriláteros, pentágonos, que são polígonos de 5 lados, hexágonos, que são polígonos de 6 lados, e assim sucessivamente. E o poliedro, ele é formado por polígonos. Bem, primeiro vamos conhecer aí um pouquinho sobre a presença dos sólidos geométricos, onde o poliedro se encaixa dentro dessa parte da geometria, e da importância dos mesmos no nosso dia a dia. A gente não percebe, mas eles estão presentes na arquitetura, na engenharia, na arte plástica. A gente sempre está vendo lugar e figuras de paisagens que são inspiradas em sólidos geométricos. A gente vai falar aí, analisando essas duas figuras, de dois tipos de sólidos geométricos: poliedros e corpos redondos. Porém, na aula de hoje, nós só vamos estudar os poliedros. Os corpos redondos ficarão para a próxima. Bem, a primeira figura aí é uma pirâmide de vidro. Ela fica lá no Museu de Louvre, que é situado em Paris, na França, e foi construída em 1988. E a segunda figura, nós temos aqui uma figura aqui do Brasil, né, que é o Senado Federal, que fica lá em Brasília, e foi construída em 1960. Bem, o que a gente pode observar aí nessas duas figuras? Na primeira figura, eu tenho um poliedro. Na segunda figura, eu tenho 2 poliedros e 2 corpos redondos. Na primeira figura, o poliedro é a pirâmide. Na segunda figura, os poliedros são os 2 prédios. E os corpos redondos, na segunda figura, são as 2 cúpulas, né? Essa parte aí côncava. Vamos entender um pouquinho a definição dos poliedros. Como podemos perceber, na primeira figura temos uma estrutura feita de faces triangulares. Olhem só, é uma pirâmide, todas as faces dessa pirâmide são formadas por polígonos de 3 lados, ou seja, triângulos, né? Então as faces são triangulares. Já na segunda figura, o polígono que a gente está vendo aí na face da figura é um retângulo. Então, nesse poliedro, a face lateral é retangular, representada pelos 2 prédios mais altos. E tem 2 cúpulas, uma côncava, que é virada para baixo, que está localizada na esquerda, né? E a convexa, que é a que está voltada para cima. Elas também são consideradas sólidos geométricos, porém não são poliedros, são corpos redondos, que vai ficar para a próxima aula. Vamos lá, poliedros. A palavra poliedro é de origem grega. É formada por poli, que significa muitos, e edro, que significa face. Poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas de polígonos planos,
como eu falei para vocês, ó, triângulos, quadriláteros, pentágonos e etc. Costuma-se nomear um poliedro conforme a quantidade de faces que esses poliedros possuem. Então, gente, o poliedro nada mais é do que a junção de várias faces, que são polígonos. Quando a gente junta essas faces, a gente forma os poliedros, que são sólidos geométricos. Sólido geométrico são figuras 3D, de 3 dimensões, tá? Polígonos são figuras planas. Poliedros são figuras tridimensionais, ou seja, possuem 3 dimensões. Reparem aí, ó, alguns exemplos de nomes de poliedros. Um poliedro, por exemplo, que tem 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Um que tem 5 faces é o pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 12 faces, dodecaedro. E 20 faces, icosaedro. É claro, gente, que eu não quero que vocês decorem o nome de todos os polígonos, tá? Até porque isso não é viável. Nem eu, como professora, vou saber todos os nomes dos polígonos que existem, tá? Então, é mais para vocês conhecerem mesmo. Dentre os polígonos, existem 5 e somente 5 poliedros regulares, que também são conhecidos como poliedros de Platão. São eles o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. O que significa aí polígonos regulares? São polígonos que possuem todos os lados iguais e todos os ângulos internos com a mesma medida, tá? Na figura abaixo aí, a gente tem um poliedro, porém ele não é regular, porque se vocês repararem, as faces que formam esse polígono, elas não têm o mesmo tamanho, né? A gente repara aí que é um polígono que contém 6 faces, né? São 6 faces. Eu tenho a parte de cima, a parte de baixo, lateral direita, lateral esquerda, fundo e frente. É um paralelepípedo, tá? Ele recebe o nome de hexaedro, porém não é um hexaedro regular, tá? Nesse polígono aí, a gente pode destacar 3 elementos: arestas, vértices e faces. O que seriam as arestas? As arestas são as linhas, ou seja, os segmentos de reta que formam esse poliedro. Por exemplo, AB é um segmento de reta. BC, outro segmento de reta. CD, outro segmento de reta. DA, outro segmento de reta. AG, que está na vertical. BF, na vertical. CE, na vertical. DH, na vertical. Aí temos as arestas da base, que é a parte de baixo. GF, FE, EH e HG. Essas seriam as arestas desse poliedro. Vértice. Vértice nada mais é do que um ponto onde essas arestas se encontram. Ou seja, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G e ponto H. Esses são os vértices. E as faces? As faces são os polígonos, as figuras que formam o poliedro. Por exemplo, olhando a parte de cima,
a face é um retângulo. Esse retângulo, essa face recebe o nome de A, B, C, D. Aí nós temos a face de baixo. Ela recebe o nome de E, F, G, H. Tatiana, precisa ser na ordem alfabética? Não. O importante é manter as letras que formam a face. Como aí as faces são com 4 lados, eu tenho que ter 4 letras para representar. Se fossem faces triangulares, seriam 3 letras. Nós temos também a face da direita aí, que é A, B, C, E, F. A face da esquerda, A, D, H, G. Aí nós temos a face da frente, C, E, H, D. E temos a face de fundo, que é A, G, F, B. Então, são 3 elementos que a gente tem que destacar no polígono. Arestas, que são os segmentos de retas, ou seja, as linhas. O vértice, que são os pontos de encontros das arestas. E as faces, que são os polígonos que formam o poliedro. Aí nessa parte, nesse slide, fala um pouquinho sobre as arestas, todas as arestas que eu falei para vocês, que são representadas pelo segmento de reta. Aí estão listadas todas elas. Os vértices, que são as junções das arestas, que foi o que eu acabei de falar com vocês. E as faces dos poliedros são as figuras planas que estão representadas em cada lado do poliedro. Nesse caso aí, que são quadrangulares e retangulares. Aí tem a nomenclatura aí, que é a junção das 4 letras. E abaixo nós temos aí, ó, 4 exemplos de poliedros. Nós temos um poliedro que é super conhecido, que tem faces quadrangulares. Ó, 4 faces, tetraedro. É um tetraedro conhecido, que é o cubo. Esse do lado do cubo, ele tem quantas faces? A face de cima, face de baixo, frente e costa, 4. E temos 2 em cada lateral. 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, é um octaedro de base hexagonal, porque a base tem 6 lados. O terceiro também é um hexaedro, porque tem 6 faces, né? Temos a base, que é retangular, a frente e a parte de trás, que também são retangulares, e nós temos a lateral direita e esquerda, que são quadrangulares. E nós temos, por último, aí, um poliedro, que é formado por polígonos de 3 lados, mais conhecidos como triângulos. Esse poliedro aí, ó, é chamado de pirâmide. Não aparece aí o nome, né? Mas ele é chamado de pirâmide. É um poliedro especial. Nós não vamos nos aprofundar neles, tá? Mas aí nós vamos classificá-los quanto ao número de lados, tá? Eu tenho uma base triangular e tenho as faces laterais, que são 3. Então, 3 faces laterais mais a base são 4 faces. Então, nós vamos chamar de tetraedro, tá? Porém, existe aí, dentro da matemática, uma separação entre os poliedros que possuem uma base, como é o caso da pirâmide, e os poliedros que possuem 2 bases, como são os casos dos 3 primeiros aí na figura, tá? Que são chamados de prismas. Mais para frente nós iremos estudá-los. Bem, a princípio, eu
queria mesmo demonstrar para vocês o que eram os poliedros, mostrar para vocês a definição deles, né? Como eles são formados através de polígonos. Polígonos esses conhecidos por vocês, que são os triângulos, os quadriláteros e os pentágonos. Queria também mostrar para vocês como eles são classificados em relação ao nome e também os elementos que formam o poliedro, que são as arestas, os vértices e as faces. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula, sexta-feira, onde iremos dar continuidade aí e falar um pouquinho de corpos redondos. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau, tchau.